Fala, meus irmãos. E aí, tudo bem? Como é que vai? Estamos aqui para a última aula dessa revista Hebreus e Tiago. Chegamos ao fim do trimestre, né? Então, parabéns por chegar até aqui, por nos acompanhar desde o início. Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo a playlist com todas as aulas dessa revista, que essa é a última, né? As 12 e mais essa, a lição de número 13. E muito bem, que alegria, né? Terminar e concluir mais um trimestre. No próximo trimestre, vamos iniciar essa revista aqui, ó, Êxodo e Levíticos. Essa aqui será a revista e os 2 livros que vamos estudar no próximo trimestre, né? E lembrando que nós já também iniciamos aqui no canal a série de aulas dessa revista aqui, ó, estudando o livro de Gênesis. Já gravamos a primeira aula, já está no canal. Também vou colocar aqui o link aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar. Quero te pedir já, desde agora, se inscreve no nosso canal, compartilha os vídeos aí, ó, clica no botão compartilhar, joga lá no seu Facebook, no seu WhatsApp, e assim você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra de Deus e fazer com que esse canal cresça, né? Assim também se inscrevendo, ativando o sino, você vai ser avisado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo aqui, e com certeza esses vídeos baseados na palavra de Deus vão edificar e abençoar a sua vida. E desde já eu agradeço a todos que já são inscritos. Muito obrigado, tá bom? Você é aquele que nos ajuda a divulgar esse canal aqui e eu conto com a sua inscrição. Muito obrigado de coração. Então, chegamos ao final da revista Hebreus e Tiago e essa é a lição de número 13. Lição de número 13 e o assunto da lição é injustiça social, paciência e oração do justo, baseado no capítulo 5 da carta de Tiago. O texto áureo diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago, capítulo 5, versículo 7. A verdade prática diz assim: a paciência evidencia o fruto do Espírito na vida do crente. É uma frase muito forte. A paciência evidencia o fruto do Espírito na vida do crente. Então, todo crente precisa ser paciente, ele precisa ser paciente, né? Porque Deus não trabalha de acordo com o nosso relógio, mas ele trabalha de acordo com a sua própria vontade. A nossa leitura é o capítulo 5 do livro de Tiago. Nós vamos fazer essa leitura agora. E eu também, como de costume, vou colocar aqui na tela para você acompanhar a leitura. Diz assim: ei, pois agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, e cevastes o vosso coração como num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e, orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, se algum de entre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Amém. Até aqui a nossa leitura bíblica. Que maravilhoso esse capítulo 5 de Tiago. Aliás, toda a carta, né? São conselhos práticos para a vida do crente. E agora nós vamos entrar na lição. E a nossa lição, como de costume, tem 3 tópicos. Vou colocar aqui na tela para você acompanhar. Primeiro tópico, as injustiças sociais. Segundo tópico, exemplos de paciência. E o terceiro tópico, louvor e oração do justo, tá? Lembrando que cada tópico desse possui um subtópico, né? Possui 3 subtópicos para a gente meditar, certo? Vamos entrando aqui na lição, vou ler a conclusão. Eu não leio com frequência, mas hoje eu vou ler. A conclusão diz assim, ó. Na conclusão da epístola, a introdução diz assim: na conclusão da epístola de Tiago encontramos uma palavra dura contra os ricos opressores que acumulavam riquezas injustas. Numa época de grande carência de assistência social. Exortações e instruções acerca da paciência, do juramento, da oração e unção com óleo, ressaltando os exemplos dos profetas com destaque para Elias e Jó. Então a lição ela é baseada no capítulo 5 da Epístola de Tiago, que é o último capítulo, e ela faz essas observações, tá? Entrando agora no primeiro tópico, as injustiças sociais, vamos falar de riquezas oriundas da corrupção, baseado no verso 2. Diz assim: as vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O comentário diz assim: os ricos aqui são repreendidos e condenados a chorar e prantear pelas misérias que virão. O motivo é que essas riquezas foram adquiridas com a prática de corrupção. Na versão NVT diz: sua riqueza apodreceu. Muitos hoje ocupam cargos de honra,
mas suas vestes estão comidas de traça. São tantas as formas de corrupção, lavagem de dinheiro, compra de sentenças, concessão de pedágios, votações subordinadas nos diversos níveis do poder legislativo, desvios de fundos de aposentadorias, sonegação de impostos, uso indevido da máquina pública para enriquecimento e etc., né? Podem estar vestidos de ternos de linho fino, mas Deus os vê em trapos de imundícia. Espiritualmente estão jogados às traças. Então, o primeiro ponto aqui, né, do primeiro tópico, fala de riquezas oriundas da corrupção. O segundo tópico é tesouros injustos. Aliás, o segundo ponto, sempre confundo esse tópico e ponto aqui, né? Mas o segundo ponto do primeiro tópico fala de tesouros injustos. Então aqui o nosso irmão Tiago está fazendo uma breve condenação, né, e advertência contra os ricos, tá? E não é qualquer rico, são os ricos que enriqueceram às custas da corrupção, né? Do dinheiro ilícito, daquilo que é errado. Esses devem prantear, por quê? Porque breve virá o juízo sobre eles e eles irão sofrer com a miséria, porque as suas riquezas não são legais, né? No sentido de ser errado. Segundo ponto diz aqui, ó, tesouros injustos, baseado no verso 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos. Há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias. A palavra grega aqui para últimos dias é eschatos, que dá origem à palavra escatologia. Na tradução hebraica, o texto está assim: estamos nos últimos dias e vocês continuam acumulando bens. Na época do plano Collor, algumas igrejas estavam com seus recursos aplicados na Overnight, plano de investimentos de curtíssimo prazo, tesouro acumulado que enferrujou porque não foi investido em missões. O apóstolo Paulo ensinou aos coríntios que o tempo se abreveia para a vinda do Senhor. Por isso não é sábio nem sensato priorizar o acúmulo de riquezas. Os que compram sejam como se nada possuíssem. 1 Coríntios capítulo 7, verso 30. Então vamos entender aqui o raciocínio do nosso irmão Tiago, né? No primeiro ponto aqui, ele condenou as riquezas oriundas da corrupção. No segundo ponto, ele fala de tesouros injustos, porque ele está seguindo essa linha de pensamento com uma grave advertência contra os ricos que enriqueceram às custas da corrupção. Toda forma de ganho ilícita, errada, corrupta, é uma abominação diante do Senhor. Em Provérbios vai dizer que balança injusta é abominação contra Deus. Então tudo aquilo que provém da injustiça, da ilegalidade, né, da clandestinidade, tudo isso Deus ele abomina. E pode ser que a pessoa esteja prosperando, enriquecendo, mas se essa riqueza for de frutos ilícitos, virá a condenação, né? Deus é o justo juiz e ele trará a justa punição àqueles que são corruptos, né? E quando se fala em corrupção, as pessoas olham logo para a política, né? Para a política, os políticos corruptos e tal, mas existem políticos que são corretos também, né? A gente não pode nunca generalizar. E a gente não pode olhar só para a política como sinônimo de corrupção. Por quê? Porque a corrupção que existe ali é apenas um espelho da corrupção que existe em todo lugar, né? Vamos lembrar que aqueles que estão lá foram eleitos por nós. Então, seria muita hipocrisia a gente falar que a corrupção esses caras corruptos e tal, sendo que o brasileiro, né, como nação, o brasileiro em si, ele é um cara corrupto. Então, a gente precisa nos policiarmos para sermos pessoas justas. Talvez você que esteja assistindo aí e pensando, esses políticos não prestam e tal, mas você tem um gato na sua casa.
Você tem aquela TV lá, que é como é o nome daquele tem um aparelhozinho que é uma TV hack, né? Não paga a Sky, não paga Claro TV, mas tem esse aparelho aí, esqueci o nome agora, que é errado também. Tem gato de internet. Então, a gente tem que se policiar para ser alguém justo diante dessa nação aí. E assim ser o exemplo, né? Aqui não é uma apologia à pobreza. Riqueza, ter dinheiro não é problema. O problema é amar a riqueza e amar o dinheiro. E o problema é acumular riqueza de forma injusta, tá bom? Porque se nós somos homens de Deus, tudo aquilo que temos é de Deus. E o segundo ponto aqui fala de entesourar, acumular riqueza, né? Nós estamos aqui apenas como mordomos, administrando aquilo que Deus nos dá. E se nós queremos ser prósperos, nós temos que investir tudo o que temos na obra de Deus, porque é isso que realmente interessa, tá bom? Então esse é o primeiro e o segundo ponto aqui. O último ponto é clamor dos trabalhadores. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Não é por acaso a nota de repúdio de Tiago contra os ricos opressores, pois haviam retido com fraude o salário dos trabalhadores. E isso foi denunciado através de oração ao Senhor dos Exércitos. Deus ouviu e entrou na briga a favor dos trabalhadores oprimidos. Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Salmo 68, verso 5. Enquanto as riquezas estão acumuladas nos palácios sob o domínio de uma minoria, uma multidão de trabalhadores clama para receber o que é seu por direito. O governo federal, estadual e municipal, a empresa ou a instituição que age dessa forma atrai juízo para si. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Jó 34, verso 28. Então aqui é um alento, né? Falando que Deus ouviu a oração dos que foram injustiçados. Todos aqueles que são injustiçados aqui é uma grande lição para nós isso aqui. Por quê? Porque todos aqueles que são injustiçados, Deus é o juiz. Grave isso. Deus é o juiz. Ele irá julgar. Ele vai punir os culpados e ele vai recompensar aqueles que foram lesados, tá bom? Então aqui não está dizendo para você sair para porrada, não está dizendo para você entrar em processo contra... Deus vai julgar, tá bom? Se você é crente e crê em Deus, Deus vai julgar. Espere em Deus, entregue nas mãos do Senhor, que Ele é competente para resolver essa situação, tá bom? Não se desespere, entregue. Deus ouviu, está nas mãos dele e Ele vai solucionar essa questão aí, tá bom? O segundo ponto é exemplos de paciência. E isso vem bem a calhar, porque precisa de paciência, né? Para você aguardar a resolução de Deus. Vamos lá, primeiro ponto, o exemplo do lavrador, que é baseado no verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. As primeiras e as últimas chuvas são também chamadas de chuvas temporãs e chuvas serôdias, ou chuvas de outono e chuvas da primavera. Durante as primeiras chuvas de outono, no outono, a semente é germinada. Durante as últimas chuvas, na primavera, os frutos são amadurecidos. O lavrador conhece a ciência dos tempos e por isso não desperdiça a semente em outras estações. As promessas de Deus se cumprem no tempo certo, e os que sabem aguardar com paciência colhem frutos preciosos. Então aqui mais um exemplo, né, de alguém que conhece as estações. Nós, como cristãos, devemos entender que Deus ele estabeleceu as estações
E há tempos determinados para que as coisas aconteçam, tá bom? Não adianta você se desesperar e querer que tudo aconteça do seu jeito, porque não é do seu jeito. Não é a sua maneira. Deus estabeleceu os tempos e eles estão determinados para que as coisas aconteçam. Esperar em Deus é também caminhar, é ter fé, é também prosseguir. Talvez você ache que ficar esperando em Deus é estar parado, estagnado, né? Não é. É prosseguir. É prosseguir. Saiba esperar em Deus que Ele sabe das coisas, né? Nós geralmente não sabemos, Deus sabe. Ponto 2 é exemplo dos profetas, baseado no verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. A palavra sofrimento aqui significa aflição, perseguição, pressão, dificuldade, angústia, problema, etc. Paciência é calma, é tolerância, é gentileza, está relacionada ao fruto do Espírito conhecido como domínio próprio. Então aqui, o primeiro ponto ele fala de paciência. O segundo ponto, ele fala dos exemplos dos profetas. Ele vai falar aqui de 4 profetas, Isaías, Ezequiel, Oséias e Elias, tá? A gente não vai se aprofundar nisso aqui, mas você é conhecedor das histórias desses profetas e sabe que todos eles têm em comum o fato de sofrerem por ser fiel a Deus, por falar em nome do Senhor. E todos eles souberam aguardar. E nós os temos, né, por bem-aventurados, como vai ser agora aqui no próximo ponto. Então, saiba também, a exemplo desses profetas, esperar, porque Deus ele é fiel, tá? Não adianta se desesperar como se Deus fosse infiel. O nosso Deus ele é fiel. E aqui o terceiro ponto é o exemplo de Jó, baseado no verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. A trajetória desse grande homem nos fascina. A Bíblia apresenta como um homem reto, sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. Apesar da sua vida piedosa intercedendo pelos filhos, Deus permitiu que ele perdesse tudo. A paciência de Jó diante das perdas é algo impressionante. Então aqui ele vai falar de 4 pontos a respeito de Jó, mas não vamos se aprofundar também aqui, mas você conhece a história de Jó e você sabe que o fim foi melhor do que o início, né? Embora no início ele seja muito abençoado, ele perde tudo. Isso nos mostra que ser fiel a Deus não nos isenta de passar dificuldades. E contudo, Jó se permaneceu fiel, né? Então é um exemplo para nós. Permaneça fiel. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que a gente esteja sofrendo e perdendo aparentemente tudo, né? Deus ele permanece fiel. E com certeza no final ele vai nos recompensar. Não no final, né? Mas no tempo dele, porque Jó viveu ainda muito depois que tudo isso passou. Ele foi muito abençoado e viveu ainda muito tempo, né? Então creia que Deus ele é fiel. Estamos indo aqui para o último ponto da revista, o último tópico, louvor, oração do justo. E o primeiro ponto é sobre o juramento, baseado no verso 12. Diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. O que Tiago está ensinando acerca do juramento? Não proíbe o cristão de fazer juramentos perante magistrados ou em cerimônias militares ou em outras ocasiões solenes. O apóstolo está orientando a não banalizar
as coisas sagradas através de promessas, mas que a palavra do cristão seja sim, sim e não, não, como Jesus ensinou. Então aqui ele está apenas falando que a palavra do crente ela precisa ser fiel, né? Ela precisa ter valor, ela precisa ser valiosa. O final do comentário diz assim: o evangelho é desmoralizado quando cristãos fazem determinadas declarações e não cumprem. Então, se nós cremos que Deus ele é fiel em sua palavra, temos que, como filhos de Deus, ter esse exemplo e que a nossa palavra também seja fiel na sua palavra, naquilo que você diz. Tá? Pense muito bem antes de responder e depois que responder, seja fiel àquilo que você disser. Isso é questão de caráter também. O segundo ponto aqui é exortação acerca da oração. E você sabe que exortar significa encorajar, né? Não é ralhar, não é brigar. Exortar é encorajar. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Neste bloco final da carta geral de Tiago, encontramos 7 vezes menção à oração. Primeira, oração pelos que sofrem. Segunda, oração pelos enfermos. Terceira, oração da fé. Quarta, oração pelos outros. Quinta, a eficácia da oração. Sexto, oração para fechar os céus. E sétimo, oração para abrir os céus. E aqui ele faz uma analogia, né? Elias é um tipo da igreja. A chave para abrir e fechar os céus está nas mãos da igreja. Então aqui é uma grande exortação acerca da oração. Nós, como cristãos, precisamos ser homens e mulheres de oração. Orar é a arte de falar com Deus, né? Precisamos ter a prática da oração, falar com Deus, apresentar diante dele todas as nossas queixas e as nossas causas e as nossas petições, orar principalmente pelos outros. A igreja ela tem esse dever de orar. Paulo escreve a Timóteo que nós devemos orar pelas autoridades, orar pela nação, orar pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos liderados, pelos nossos líderes. Temos o dever de orar, que você e eu sejamos cada vez mais homens de oração, porque a oração ela nos fortalece. A oração não é para moldar a decisão de Deus. Muitas vezes muda, mas a oração é principalmente para mudar a nós mesmos, para nós termos a consciência de que a vontade de Deus ela é melhor. A oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso, a chave daquela oração é que seja feita a tua vontade, Senhor. Então nós devemos orar para compreender que a vontade de Deus ela é melhor do que a nossa, por mais inteligente que você ache que é. A oração ela vai fazer com que o seu caráter e a sua percepção a respeito das coisas de Deus, do reino, né, seja mudado. E muitas pessoas são alcançadas através da oração, como a gente viu aqui no livro de Tiago, diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, tá? Então vamos para o último ponto aqui, Elias, exemplo de oração. Já estamos chegando no final da nossa lição, baseada no verso 17 e 18, diz assim, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Então aqui, ó, a gente não vai entrar nesse comentário, mas Elias, ele tinha um propósito. A oração dele parece até, né, indeciso. Poxa, tu ora para não chover, depois tu ora para chover e tal, tá indeciso? Não. Elias tinha propósito. E Deus honrou o propósito de Elias. Aquilo não era sobre ele, aquilo era sobre a nação. Então, sim, a oração de um homem pode mudar a trajetória de uma nação inteira. Daniel foi alguém que mudou a trajetória de uma nação por ser um homem de oração, né? José fez isso. Moisés fez isso.
Então, sim, devemos assumir a responsabilidade de orar pela nossa nação, de orar e interceder, de orar para que as coisas deem certo, para que as coisas funcionem, para que Deus mude, para que Deus haja ao nosso favor, né? Então, essa é a minha e a sua responsabilidade. Que então assumamos isso, que façamos isso, que você seja alguém que se humilha diante de Deus em favor da sua própria nação. Isso vai trazer só benefícios para nós e para o nosso povo. Então, que você seja um crente de oração. Elias orou e as coisas mudaram, as coisas aconteceram. Então, que a gente seja crentes de oração. O fim da carta é sobre isso. É sobre ser alguém que ora com fé e que não que não se cala enquanto as coisas não acontecem. Que não desiste. Que você seja essa pessoa. Que eu seja essa pessoa. Que nós, como igreja, sejamos assim, tá? Vou ler a aplicação pessoal. A aplicação pessoal diz: é tempo de restaurar o altar do Senhor, tempo de oração e de unção. Ponha em prática o que aprendeu e demonstre através de sua vida a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então aqui nós encerramos essa lição. Desejo que Deus te abençoe, que você seja um crente de oração e que através de você muitas vidas sejam alcançadas e transformadas por Deus. E assim o nome do nosso Deus será glorificado, tá bom? Mais uma vez te peço, se inscreve no nosso canal, ativa aí o sino das notificações, compartilha esses vídeos e que Deus te abençoe.